Hoje o assunto é novo, vamos começar um novo ciclo de estudos sobre fundamentos e espero que todos estejam me ouvindo agora, né? E terminamos na sexta-feira sobre o fundamento da honra, da honra. E agora vamos começar um novo ciclo de estudos sobre o fundamento da autoridade. Os próximos 12 vídeos, os próximos 12 estudos vão falar sobre o fundamento da autoridade. Como o reino de Deus é estabelecido em cima também desse fundamento da unidade. E como a igreja não pode viver sem esse fundamento também. Então, é muito importante isso, importantíssimo isso, porque você vai observando, as pessoas estão subindo aí, Tânia, José Silva, Valéria da Silva, amém, Tânia Celestino, bom dia, paz, Fátima Vieira da Costa, amém, Marília Góes Oeste, Marília, Raquel Ventura, Shalom, Paula Souza, Shalom, e agora está entrando todo mundo junto, abriu a porta da igreja, está todo mundo entrando, aqui no vídeo não tem quarentena, Mara Beatriz do Sul, amém, Deus te abençoe, Mara, pastora Mara, glória a Deus, aleluia. Então, você vai ver a importância do fundamento da autoridade, tá? E como isso influencia na nossa vida. Paula Souza, Levi de Ubatuba, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos subindo, gente, vamos entrando aí. Tem espaço para todo mundo. Fernando, Sérgio, Justino, Bernardo, a paz, Fernando, Deus te abençoe também. E preste atenção, você que é fiel nessa assistência a esses vídeos, você tá recebendo todos os vídeos que eu mando depois pelo YouTube, né? Pastora Tânia de Moraes, minha pastora, Deus te abençoe, aleluia. Você no final dessa série toda, que são 12 fundamentos, cada um com 12 estudos, você terá 144 estudos e terá 12 apostilas para você estudar durante um bom tempo e até ministrar para outras pessoas também. É uma bênção tremenda, então você tem que manter a fidelidade aí, porque no final eu vou me dar para todo mundo. Marcos Paulo, Alaide Godoy, pastor Alaide, lá de Aparecido, Deus abençoe, amém, glória a Deus, bendito seja o nome poderoso do Senhor, e vai ser uma bênção muito grande, porque você vai ter material para você ministrar, para você ensinar, e para você entender como é que se vive no reino de Deus. Daniela, pastor Daniela, Carlos Vive, Anabela, amém, Fátima Vieira da Costa, José Silva, lá de Sergipe, glória a Deus, do apóstolo Beckman, lá de Tomar do Giru, lá de Aracaju, Maria Lúcia Ferreira, glória a Deus, Maria Lúcia, benção essa irmã poderosa, amém, Deus abençoe, lá da Praça Seca, Jacarepaguá, glória a Deus, aleluia, eita, que povo bom, maravilhoso, né, pai? Gilberto Souza assistindo, glória a Deus, amém, ixi, como tem gente hoje, Silvia Maria Azevedo também, está assistindo, lá da Barra, amém, glória a Deus, aleluia, Maria Aparecida, amém, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, vamos orar, vamos começar, à medida que for entrando aí, eu vou citando, dando nome aí, pastor Luiz Carlos Chaves chegou também, Pai do Senhor, pastor, amém, graças a Deus, oh glória, aleluia, bendito seja o Senhor. O rostinho de você fica tudo ali em cima, tudo bonitinho, enfeitando aqui o celular, graças a Deus, muito bonito, né? Vamos orar? Hoje começa o fundamento da autoridade. É muito bom, você vai gostar muito, porque Deus vai te falar. Maria Alice, minha neta também, conectada, não perde uma, está aprendendo desde pequena, 10 anos de idade, já está conhecendo os fundamentos do reino de Deus, graças a Deus. Senhor meu Deus, mais uma vez nesta manhã, nesta linda manhã de domingo, que tu nos concede, Pai amado, conforme está escrito no Salmo 118, este foi o dia que tu fizeste para nos abençoar, e seremos abençoados. Quero te pedir, ó Pai amado, que neste momento que estou aqui ministrando, teu Espírito Santo venha sobre mim, me traga a unção para ministrar esta palavra. Essas palavras não são minhas, são tuas, Senhor, são da tua palavra, da tua Bíblia. E eu quero te pedir, ó Pai querido, para que a minha boca seja dirigida a falar somente aquilo que o teu Espírito autoriza, aquilo que o teu Espírito quer que fale. Não quero dizer nenhuma palavra minha de opinião pessoal, Pai querido, mas eu quero que seja esclarecida, ensinada, ministrada, aplicada a tua palavra. Portanto, dá-me essa sabedoria, venha sobre mim o espírito de sabedoria, Pai querido, para me ajudar nessa hora, para me auxiliar nessa hora.
E certamente, Pai querido, te peço também que todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, sejam abençoadas, que não haja barreira tecnológica, que não haja impedimento de internet, mas que teu Espírito Santo possa visitar a cada um que está nos assistindo nesta manhã. Muito obrigado, Pai, e certamente, mas certamente mesmo, te daremos toda a honra e toda a glória, Pai amado, por esta palavra ministrada. Obrigado, meu Pai, nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mariane Bandeira chegou também, graças a Deus. Bem, então, irmãos, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução aqui rápida para a gente começar esse assunto. Eu ministrei primeiramente sobre o fundamento da unidade. O reino não pode ficar sem unidade, né? Uma igreja não pode sobreviver, não pode funcionar sem a unidade. Quando tem quebra de unidade, ela não prospera. A Bíblia é muito clara, Jesus Cristo foi muito claro quando disse que um reino dividido ou uma casa dividida não subsiste, não pode existir, porque onde tem divisão, Deus não opera. Isso é claro, isso é insofismável, que Deus não opera onde tem rachadura, onde tem coisa quebrada. Doralice Rodrigues, Deus te abençoe, Doralice. Sorria, Jesus te ama. Graças a Deus. Então não opera. Depois ministramos sobre o fundamento da honra. Onde tem unidade, está havendo prosperidade, a honra tem que se manifestar. Não existe reino sem honra. E a honra é fundamental. A honra é uma proteção que nós temos. Quando vivemos em honra, nós temos a total proteção divina sobre nós, porque o nosso Deus é um Deus de honra. Elisângela Carvalho, Paula Benedito, amém, graças a Deus. Elisângela, minha sobrinha lá de Bangu. Então, nós somos protegidos pela honra. A honra é um receptáculo que é em volta de nós, que nos protege, nos guarda. Quando nós vivemos em honra, mesmo que sejamos atacados, Deus nos dá a proteção dele e sempre protege a nossa vida. Agora estamos entrando no fundamento da autoridade. Eu quero que você observe uma coisa, são 12 os fundamentos do reino. Eu quero que você observe uma coisa interessante. Um fundamento não vive sem o outro. Ou seja, todos os fundamentos, 12 fundamentos, eles estão interligados entre eles. Ou seja, não adianta você conhecer os 12 fundamentos e você viver 7 fundamentos, 8 fundamentos e não viver a totalidade dos fundamentos. Aqueles que você falhar, aqueles que você não viver, aqueles que você não aplicar à sua vida, será uma porta aberta para que possa entrar a maldade na tua vida, possa uma brecha aberta para que o inimigo venha perturbar você. Mas quando os fundamentos estão edificados, estão funcionando, estão direitinho, estão aplicados na tua vida, não tem inimigo que te alcance de jeito nenhum. O inimigo não pode entrar no reino para nos perturbar, quando nós estamos debaixo da proteção divina. E a proteção é você viver esses fundamentos da sua vida. Amém? Então vamos lá. Falamos de unidade, de honra, e hoje começamos mais 12 estudos sobre o fundamento da autoridade. Esse fundamento da autoridade é uma coisa muito preciosa e muito importante, porque talvez seja uma das coisas mais mal interpretada, mais mal compreendida que existe na igreja. E não somente na igreja, mas também fora da igreja. Tiago Pichirini, apóstolo Tiago Pichirini, está firme aí. Shalom, Tiago. Deus abençoe, é um prazer ter você com a gente aqui. Então, ele é muito mal interpretado dentro da igreja e fora da igreja. E isso aí causa uma confusão tremenda. Porque na cabeça do ser humano, na cabeça do ser humano que não tem a palavra de Deus, autoridade significa alguém que está mandando em alguém. Então, quando alguém está mandando alguém, tem que ter alguém para obedecer. E é nessa faixa da obediência, da submissão à autoridade, que começa a confusão. Porque há uma síndrome de que todo mundo, eu chamo isso de síndrome de Lúcifer. É a síndrome que todo mundo quer ser autoridade. E ninguém quer ser submisso à autoridade. Aí começa a confusão. Essa história de autoridade, a autoridade é um fundamento eterno. Já começou antes da fundação da igreja, antes da chegada do homem na terra, antes da formação do homem, a autoridade já existia. Aliás, todos os fundamentos existem desde antes da fundação da igreja, do homem na terra. Então, isso começou lá atrás, lá no Jardim do Éden, começou a haver a manifestação da autoridade. O Senhor nosso Deus, mostrando para o homem, ensinando para o homem
o que era o fundamento da autoridade, lá do Jardim do Éden. Mas, por incrível que pareça, também foi lá no Jardim do Éden que começou a confusão sobre a autoridade. Porque enquanto não apareceu o pecado para atrapalhar a história, estava funcionando muito bem. Aliás, eu vou trocar essa palavra funcionar por fluir. Porque muitas pessoas falam que a igreja não está funcionando. A igreja vai funcionar. Agora na quarentena, estão fechadas. Quando é que as igrejas vão voltar a funcionar? Igreja não funciona, igreja flui. Igreja não é uma máquina que funciona como um motor de carro, como um motor de geladeira, como uma televisão. Igreja ela tem que fluir e não funcionar. Porque funcionar é uma estrutura humana, é coisa do homem, é uma administração humana, uma organização humana. Eu de vez em quando vejo pessoas falarem que a igreja tal é muito organizada, muito bem organizada, tudo funciona lá. Deus não está querendo saber se ela funciona. Nosso Deus está querendo saber se ela flui, se ela penetra nas pessoas. Você vê quando o apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo significa o seguinte: por onde você passar, o cheiro, o perfume tem que fluir para as pessoas, não é funcionar. E o perfume funciona fluindo, tem que fluir. A igreja tem que fluir, não tem que funcionar. Ela tem que fluir. Por mais bem organizada que seja uma igreja, se ela não estiver fluindo, não está cumprindo o seu propósito na terra. Bem, vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Então, o Senhor formou o homem, e quando ele formou o homem, ele deu instruções para o homem. Quando ele deu instruções para o homem, para que o homem governasse a terra, mandasse na terra, assenhorasse na terra, multiplicasse na terra, tudo aquilo que nós já conhecemos, naquele momento, ele estava ministrando, delegando uma autoridade para o homem. Olha só que coisa interessante. O nosso Deus formou o homem, deu instruções e delegou para ele autoridade. Você vai trabalhar, você vai estar fluindo nesta terra debaixo da minha autoridade. E o homem entendeu isso perfeitamente, né? A mulher também, todos eles entenderam perfeitamente. Quando Deus criou a mulher, preste bem atenção nesse detalhe da mulher. Quando Deus criou a mulher, ele retirou um osso, a costela do homem. Então criou o homem do pó da terra e depois botou um sono profundo no homem e tirou a costela e fez a sua adjutora, né? Não vamos botar na cabeça que ele fez uma mulher para o homem. O homem não estava pensando em sexo nessa hora, o homem não queria uma mulher para namorar. Na verdade, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Precisava de alguém que o acompanhasse no mesmo nível dele, na mesma altura dele, e que fosse para ele uma adjutora, ou seja, ele, o homem, continuaria sendo cabeça, governando, e a mulher também governando ao lado dele. Olha como é que começa a funcionar esse negócio de autoridade. O Senhor deu autoridade ao homem para se multiplicar e assenhorar a terra, tomar conta da terra e tudo isso. Aí vai e coloca a mulher para ser a sua adjutora. A palavra hebraica para adjutora, né? Que é uma palavra muito pouco usada no português, quase não se usa essa palavra. A palavra hebraica é kedokenu, né? Aquela que ajuda. É como se ela fosse uma barreira em volta do homem. Lá em Jeremias, no capítulo 33, se eu não me engano, diz que a mulher é como se fosse uma barreira em volta do homem. E na verdade foi para isso. A mulher está sendo a ajudadora, sendo a protetora do homem, protegendo a sua autoridade. Pastora Valquíria, Deus te abençoe. Pastora T. Nunes, que bênção, todo mundo assistindo hoje. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, Deus colocou ele ali e lhe deu autoridade. Então, número 1, a primeira coisa que você tem que saber é fundamental. Você nunca mais vai poder esquecer o que eu vou te dizer agora. A primeira coisa sobre autoridade é que você tem que conhecer qual é a fonte da autoridade. Se você não conhece a fonte da autoridade que está sobre você, você vai ter dificuldade para entender e submeter-se a essa autoridade. Então, alguma coisa vai começar a funcionar errado na sua vida. Então, toda autoridade, ela vem de uma fonte. No caso aqui do Jardim do Éden, a fonte é o Senhor. O Senhor foi a fonte que ministrou sobre Adão. Então Adão recebeu, foi delegado para ele essa autoridade sobre todo o planeta, sobre toda a terra e sobre todas as pessoas. As vidas que iam surgir na terra estariam todas debaixo da autoridade de Adão. Adão era o governante que foi escolhido por Deus para estar dominando a terra.
Então foi tudo muito, muito bem entendido, e ele tinha poderes especiais, né? Quando o Senhor disse assim, vou fazer o jardim aqui para você lavrar o jardim, cuidar do jardim, Deus não estava pensando em que Adão fosse pegar uma enxada, uma picareta, um ancinho para cuidar do jardim, tirar o capim, né? Não. Ele fazia as coisas com a palavra da vara, a palavra do conhecimento, a palavra criativa, né? Adão bastava dar uma ordem e as coisas aconteceriam, porque tinha um poder extraordinário, né? Tem um dos fundamentos, que é o poder de Deus. Poder também é fundamento. E a gente tem que tomar cuidado para não misturar poder e autoridade. Então você vai ver que quando Adão recebeu a autoridade, ele recebeu também o poder dessas coisas, né? Então vamos deixar o poder de lado por enquanto e falar somente, vamos nos concentrar na autoridade. Então ele começou a exercer autoridade sobre tudo em volta dele ali. Os filhos começaram a nascer, né? Algumas pessoas ainda têm dúvidas se Adão teve filho antes do pecado. É claro que teve. Ele viveu muito tempo com a sua esposa antes do pecado e tiveram filhos. Então estava governando tudo. Adão era o governante, era aquele que teve autoridade divina. E preste atenção, porque quando Deus entregou essa terra ao homem para que o homem governasse, até hoje, nós estamos no ano 2020, até hoje essa ordem não foi revogada. Então essa autoridade não foi revogada. Apesar do pecado, apesar da queda do homem, apesar dos percalços, apesar do mundo estar do jeito que está, o Senhor nosso Deus nunca revogou a ordem do homem governar a terra. Ainda hoje nós temos essa autoridade para governar. A questão é que no meio do caminho nós nos perdemos na história e deixamos entender a grandeza, a magnitude da palavra, da essência, da etimologia de autoridade. E é isso que nós queremos resgatar nesse estudo aqui. Então, ele recebeu essa autoridade para governar, e aí as coisas foram muito bem até chegar a questão do pecado, até chegar a questão de Eva ter um encontro com a serpente, e ali conversaram e ela acabou caindo. Preste atenção que eu quero que você entenda muito bem isso. Se você tiver alguma dificuldade de entender o que eu vou te explicar agora, você pode entrar no meu privado depois, que eu explico tudo direitinho, devagar, com calma, com paciência. Quando Eva, que estava debaixo da autoridade do homem, de Adão, ela estava agora debaixo de uma autoridade. Ela se afasta dessa autoridade, da sua fonte de autoridade, e vai encontrar com a serpente. E a serpente, ao conversar com Eva, a serpente nada mais fez do que mostrar uma outra fonte de autoridade. Olha que coisa louca, que coisa terrível na cabeça de Eva. Ela se afasta da autoridade principal dela, que era Adão, e vai conversar com a serpente então diz assim, olha, o Senhor disse para você não comer porque ele não quer que você conheça o outro lado. Existe um outro lado, Eva, que você não conhece. E se você conhecer outro lado, você será igualzinho a ele. Você vai conhecer os dois lados. Então, quando Eva se desloca da autoridade de Adão e se submete à serpente e comete o pecado e entra debaixo de uma outra fonte de autoridade, ela entra debaixo de uma fonte de autoridade ruim, maligna. Olha que coisa interessante. Então você já vai aprendendo uma coisa: tem que conhecer a fonte da autoridade, porque no mundo que nós vivemos tem a autoridade celestial, a autoridade que vem do Senhor, mas o inimigo anda por aí também dando autoridade a certas pessoas. E hoje tem grande parte da autoridade do mundo, dos homens, da sociedade, da humanidade, fluindo através debaixo de uma autoridade maligna. E aí vai acontecer o quê? Um confronto que existe não somente na sociedade, na política, nos negócios, nas empresas, mas principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja, essa fonte, esse princípio, esse fundamento da autoridade é um lugar onde há mais desrespeito, é dentro da própria igreja. E aí a igreja não consegue restaurar esse fundamento da autoridade, porque as pessoas são muito sensíveis e quando se fala em autoridade, elas se sentem ofendidas. Elas não querem obedecer, não querem se submeter, e por isso elas sofrem. Elas sofrem porque não conhecem o fundamento estabelecido por Deus para o homem lá no Jardim do Éden. Tá? Então vamos lá, eu vou bem devagarinho. Quando Eva sai debaixo da autoridade de Adão e se submete a essa autoridade através do pecado, através de comer o fruto proibido,
ela então está trazendo para ela um outro tipo de fonte de autoridade. E essa autoridade é a autoridade que vai de encontro às ordens divinas. Ou seja, a autoridade terrena, nós vamos ver isso depois lá em Tiago no final, né, sobre a sabedoria. A autoridade terrena, ela entra em choque com a autoridade divina. Sempre foi assim e sempre será assim. Até que quando Cristo voltar a este mundo, ele vai restaurar esse fundamento da autoridade, será 100% restaurado. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quando a Bíblia diz essa expressão, todo joelho se dobrará, significa que toda autoridade maligna, terrena, que vem do inimigo, será dominada, será cancelada, será destruída, e todo joelho se dobrará. Até os que são rebeldes vão se dobrar. O crente mais rebelde que você conheça, a pessoa mais contraditória que você conheça, ela vai se dobrar. Os seus joelhos vão se dobrar perante o rei que vem chegar com autoridade e poder. Isso é maravilhoso, é um estudo maravilhoso. Sei que você vai amar muito esse estudo, é poderoso. Então vamos lá. Deixa eu te explicar então o que foi dado para Adão. Que tipo de autoridade foi dada para Adão? Porque você vai ver que a fonte, que é Deus, ele é a autoridade máxima. Então ele não vai dar o poder, a autoridade para qualquer um. É necessário que ele entenda que a pessoa que quer exercer a autoridade, governar o mundo conforme ele mandou, a ordem que ele mandou, nós precisamos estar 100% conectados com ele, senão você não vai ganhar, senão você não vai ter. Vamos lá. Então, autoridade significa o direito e a capacidade de comandar. A autoridade é uma pessoa que não somente tem uma capacidade, como tem o direito de comandar quando ela é posicionada por Deus. Preste bem atenção nisso. Você já reparou, você é uma pessoa experiente, eu estou ministrando aqui para pessoas que conhecem muito a palavra, que são líderes, que conhecem bastante a Bíblia, e você sabe que existem muitas igrejas por aí que foram fundadas a partir de uma divisão de outra igreja, de uma rebelião. De repente, uma pessoa na igreja não quis mais se submeter à autoridade do pastor, se levanta contra o pastor, cria uma rebelião na igreja, ele divide a igreja, arrasta várias pessoas, como aconteceu comigo aqui mesmo, onde eu vivo, no Meia, leva pessoas da nossa igreja para criar uma outra igreja. Só que essa outra igreja que ele criou debaixo de uma insubmissão. Olha, isso é gravíssimo, eu quero que você entenda bem isso. Ele cria uma igreja debaixo de uma insubmissão, tanto é que ele deixa de honrar o pastor que o consagrou, que o ordenou, né? Que o levantou, que o discipulou, que ensinou ele a ser pastor. Então, quando ele cria uma igreja debaixo de uma insubmissão, ele está cometendo o mesmo pecado de Eva, saindo da fonte da autoridade principal dada por Deus e se colocando debaixo de uma fonte de insubmissão. Então, essa fonte não é legítima, essa fonte não é divina. Não adianta dizer, foi Deus que me chamou, foi Deus que mandou fazer isso. Mentira, é mentira. Deus nunca comanda rebelião contra ninguém. Deus não manda ninguém se rebelar contra ninguém, porque o próprio Deus disse que o pecado da rebelião é feitiçaria. O nosso Deus não pratica feitiçaria, ele não abençoa feitiçaria. Então, quando alguém se rebela e diz que foi Deus, é mentiroso, não tem autoridade. Ele está fugindo da autoridade porque ele é insubmisso, ele quer exercer autoridade quando ele não foi capacitado, não foi chamado para exercer autoridade. Ele quer exercer autoridade e a autoridade dele será exercida na carne e não no espírito, porque no espírito só exerce autoridade quem é posicionado por Deus. Quando Deus nos posiciona, ele dá então a capacidade, o direito e a unção para você comandar e dirigir. Se você não tem a credencial, se você não tem a unção, se você não tem a ordem, se você não tem a chancela divina, você está fora da posição. Submeta-se à autoridade principal e aí sim, aí Deus vai te abençoar. Bem, vamos lá. O negócio é profundo aqui. Não terminei o primeiro parágrafo ainda, mas vamos lá. Então, a capacidade de comandar, fazer leis, pode criar leis, exigir obediência e julgar. Olha que responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa a quem Deus dá autoridade. Quando eu estou falando isso para vocês aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Se Adão estivesse governando a terra, tivesse havido pecado, estivesse governando a terra e houvesse um problema qualquer,
Não haveria tribunal para julgar, não haveria um juiz para julgar. O próprio Adão julgaria, porque na função de autoridade, ele poderia sim exercer o pensamento dele, o que ele quisesse, a decisão dele ser decisão de autoridade, e Deus o abençoaria. É interessante isso. Há um texto no Novo Testamento, que eu quero que você entenda muito bem. Você já percebeu que tem pessoas que quando vão numa reunião de oração e tem pouquíssimas pessoas, elas costumam dizer assim: não tem problema não, irmãos, que temos poucas pessoas, só tem 3 ou 4 pessoas para orar, só tem 5 pessoas para orar, não tem problema não, que esse povo não gosta de oração, mas nós estamos aqui, porque Jesus Cristo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu aí estou no meio deles. Eles imaginam que Jesus estava falando isso a respeito de oração. Não, irmão, vai na Bíblia, lê direito, vai entender. Bispo Radamés, shalom, bispo, como é que está? Tudo bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, aleluia. Então, quando Jesus Cristo falou, estou no meio deles, não era reunião de oração que ele estava se referindo. Lê o texto, lê o contexto, que você vai entender. Um texto fora do contexto é pretexto, então não funciona. Naquele momento ele estava falando, Neuzeli, mas Senhor Neuzeli, Deus te abençoe, agora já é vovó também, já fiquei sabendo, Deus te abençoe. Vovó Neuzeli, aleluia, parabéns pela acho que é netinha, né? Um netinho, não sei agora, mas Deus te abençoe. Então, quando ele falou isso, ele estava se referindo, você vai ver no contexto lá, que ele está falando de julgamento. Julgamento, vai entender o texto direitinho. Ele estava falando, o texto diz o seguinte: se o teu irmão pecar, vai você sozinho e fala com ele. Se ele não te ouvir, leva uma outra testemunha para ir com você. Se ele não te ouvir, aí você diz à igreja, que a igreja então vai julgar. E onde estiver duas testemunhas ou mais, eu estarei no meio deles. Ou seja, nesse julgamento que vocês fizerem, eu estou apoiando vocês, porque essa autoridade fui eu que dei para vocês. E se eu dei autoridade, eu mesmo, Senhor, vou respeitar essa autoridade que dei para que você funcione. Entendeu? Então não tem nada a ver com oração. Significa o seguinte: quando a igreja resolve julgar um irmão que está em pecado, fique certo que o Senhor Jesus também está ali no meio e concordando com o que a igreja decidir. Tem pessoas rebeldes, a igreja me julga assim, o homem me julga assim, mas Deus me julga diferente. Cuidado, a igreja na terra, ela tem autoridade para julgar. Não se iluda, não fique pensando que igreja não funciona, que igreja não serve para nada. A igreja é a noiva, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo está ligado à cabeça. Esse corpo obedece à cabeça, por isso ele disse: estou no meio de vós. Esse corpo que está na terra tem uma autoridade, a cabeça é a autoridade sobre ele. Então nós, igreja, vivemos debaixo de uma autoridade, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio disse, depois da ressurreição: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então nós somos debaixo dele e vivemos debaixo da autoridade. Quando nós nos submetemos a ele, nós podemos então também exercer autoridade. Em outras palavras, a autoridade é o fundamento ou padrão que nós temos para distinguir o certo e o errado em todas as áreas. Tem que haver um padrão de autoridade. Para tudo tem que ter uma autoridade. Uma autoridade é aquilo que é máximo na situação, na circunstância, aquilo que está num lugar, numa posição máxima, aquilo é a autoridade, né? Então se você está numa escola tem um diretor, é a autoridade máxima. Se você está numa cidade, o prefeito é a autoridade máxima. Está no estado, o governador, a autoridade. Sempre haverá autoridade, o fundamento da autoridade na nossa vida. Quando você nasce nessa terra, você já nasce debaixo de autoridade. Tem lá um homem e uma mulher, quando você nasce, que eles te formaram, você é filho deles, você já nasce debaixo da autoridade paterna e materna. As autoridades sobre você já nasce nesse mundo debaixo da autoridade. Porque a autoridade é um fundamento que funciona em toda a sociedade mundial. Em todo lugar existe autoridade. E eu vou te mostrar aqui uma coisa interessante nos próximos estudos, não vai ser hoje, que até no mundo espiritual, tanto o mundo espiritual, onde o Senhor tem os seus anjos, tem lá os seus arcanjos, etc., como também do lado das trevas. Até nas trevas também existe autoridade. Vamos lá. Então, a primeira coisa é identificar a fonte da autoridade é Deus, já identificamos, né? Ele é soberano, ele que nos julga, e ele mandou Jesus Cristo aqui na terra justamente para restaurar essa autoridade que foi perdida no tempo de Adão, né? E aí começou a funcionar. Então, quando Eva saiu debaixo da autoridade,
passou então para a autoridade, ela saiu da cobertura, ela saiu debaixo da autoridade, debaixo da cobertura de Adão e se meteu debaixo de uma cobertura maligna, né, pecadora. Quando o Senhor Deus conversa com a mulher sobre a situação, ele deixou Adão de fora logo no princípio, deixou Adão de fora porque depois ele ia conversar com Adão. Bem, quando ele fala com a mulher, ele diz certas coisas para a mulher que às vezes nós não entendemos rapidamente. Por exemplo, a partir de agora multiplicarei as dores da tua maternidade, da tua concepção, né? Você, quando tiver filho, vai ter filho com mais dores. E nós entendemos, irmãos, nós compreendemos, nos foi ensinado, nós aprendemos dessa forma, que estava falando das dores do parto, das dores em que a mulher está no hospital, ou na cama, ou em qualquer lugar, tendo filho, que dói bastante, deve sentir uma dor tremenda. Bem, acontece que o Senhor nosso Deus estava tratando no mundo espiritual, estava tratando da situação que ocorreu no mundo espiritual, das consequências do mundo espiritual. Ou seja, Eva, eu te coloquei debaixo de uma autoridade e você saiu dessa autoridade e foi para essa. Então eu vou te mostrar as consequências. Quando ele fala disso, ele não está falando apenas da hora do parto. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte: você agora vai sentir a tristeza, a dor de ver um filho teu crescer debaixo de uma autoridade maligna, debaixo de uma autoridade mundana, debaixo do pecado, porque eu criei você, mulher, eu estabeleci você, mulher, para produzir filhos de bênção. Todo filho que nascesse do teu ventre seria bênção, seria para povoar a terra. Os teus filhos seriam santificados, seriam abençoados, e você agora se mete debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura, debaixo de uma autoridade maligna. Agora você vai sofrer ao ver os filhos que você vai botar no mundo. Então, as dores do parto da mulher não era somente a dor do momento do parto, mas a dor dela colocar no mundo filhos que se desviariam, que se perderiam, que entristeceriam. Ou seja, um filho que ela teria a alegria de vê-lo nascer e depois teria a tristeza de vê-lo se perder, que é o que acontece hoje em muitos lugares. Você sabe quantas mães hoje estão sofrendo no mundo com filhos perdidos nas drogas, no crime, com filhos fazendo coisa errada? Por quê? Onde está a autoridade dessa mãe? Onde está a autoridade desse pai? Aconteceu alguma coisa, se perderam debaixo da autoridade e os filhos saíram debaixo da sua autoridade e hoje esses seus filhos que foram colocados no mundo com muita alegria, com muito amor, hoje estão nas drogas. Essa mulher, essa mãe que hoje vê seu filho perdido no mundo, ela está chorando até hoje porque quando ela deu à luz, ela se alegrou, porque deu à luz a uma criança. Essa criança cresceu, se desviou, e ela agora começa a chorar, começa a sofrer, começa a sentir. As dores de parto no mundo espiritual continuam. Irmão, isso é uma coisa muito profunda. Isso é uma coisa terrível. E você sabe que aquela criança que nasceu, nenhuma criança nasce ruim, nenhuma criança nasce má. Nenhuma criança nasce voltada para ser bandido, para ser drogado, não. A criança, ela vai estar debaixo de uma autoridade. Se essa autoridade paterna funcionar, fluir, eu tenho certeza que a palavra do Senhor se cumpre. Instrui, educa o menino no caminho que deve andar. Sabe o que Deus está dizendo? Coloque essa criança debaixo da tua autoridade. Enquanto ela estiver debaixo da tua autoridade, enquanto ela respeitar a tua autoridade, ela nunca vai se desviar dos caminhos. Irmãos, e a gente está imaginando que o problema é educação. Se der uma boa educação, se der uma boa escola, se der isso, se der aquilo, se der aquilo. Não. Os filhos, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando são criados dentro do lar, eles têm que ser criados debaixo de autoridade. E essa autoridade é no mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que andam no Espírito, esses estão chamados filhos de Deus. E nesse mundo espiritual, quando se rompe a autoridade, se rompe tudo no natural também. É profundo, o negócio é profundo. Ó, os exemplos que eu vou dar daqui para frente vai chocar vocês, porque é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Então, Cristo quando veio à Terra, ele veio enviado por Deus. Foi Deus que o enviou, todo mundo sabe disso. Jesus Cristo é apóstolo de Deus que foi enviado à terra, assim como o Pai me enviou, né? Etc. Todo mundo já sabe disso, isso é o beabá da vida de Cristo. Porém, quando Cristo chegou aqui na terra,
ele nasceu de uma mulher, de uma mulher, não de uma concepção humana, né? O homem não teve nenhum tipo de relação sexual com Maria, José, e foi criado por obra do Espírito Santo. Mas mesmo sendo estabelecido, criado pelo Espírito Santo, ao nascer de Maria, ao nascer dentro dessa família, Jesus Cristo foi submetido à autoridade dessa família. Olha que coisa impressionante, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, a fonte da autoridade, quando manda seu filho aqui na terra, submete seu filho à autoridade da sua mãe e do seu pai. Que coisa maravilhosa! Você já viu algum dia Jesus Cristo desobedecendo a Maria? Já viu algum dia Jesus Cristo desobedecendo a José? Não! Jesus Cristo, mesmo sendo filho de Deus, aqui na terra, ele estava debaixo da autoridade da sua mãe e do seu pai e obedeceu o tempo todo, porque ele, Jesus Cristo, conhecia e conhece o fundamento da autoridade. A sua mãe lhe ensinou, sua mãe lhe educou, sua mãe lhe deu ensino, sua mãe ou seu pai lhe ensinou a Torá, foi ensinando, até quando chegou no Bar Mitzvah, quando ele se afastou dos seus pais lá em Jerusalém, que ele foi lá para a sinagoga conversar com os doutores, com os mestres, com os rabinos, né? Quando os pais chegaram, pensaram que ele havia se perdido durante 3 dias, e de repente, mas meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não sabes que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Ele agora estava sendo submisso a Maria, não desobedeceu, tanto é que ela o chamou, ela o retirou dali e foi embora para casa. Era a mãe dele que estava falando. Jesus Cristo, na boda em Caná da Galileia, quando a mãe disse que faltava vinho, ele fez o vinho, ele obedeceu a minha mãe, só a minha mãe, que agora, a partir de agora, eu tenho que deixar a senhora, porque eu tenho que cumprir agora o que o meu pai mandou fazer. Então, continuo amando a senhora, continuo respeitando a senhora é minha mãe, mas acontece que a partir de agora eu tenho um compromisso com meu pai celestial para cumprir meu ministério, e a mãe dele, entendendo isso, o abençoou. Olha que coisa linda! Jesus Cristo só saiu debaixo da autoridade de Maria quando chegou o tempo certo. Por que Jesus Cristo não cumpriu o ministério dele quando ele tinha 20 anos de idade? Por que ele não cumpriu o ministério dele quando ele estava com 25 anos de idade, com 27, com 28, com 29? Por que Jesus Cristo só saiu debaixo da tutela de Maria com 30 anos de idade? Porque havia a maioridade civil em Israel que o filho até os 30 anos de idade tinha que obedecer aos pais. E ele cumpriu, ele foi até o fim, ele não resistiu, ele não quebrou a autoridade, ele não se afastou, ele não desonrou sua mãe, ele foi até o final. Com 30 anos, na boda de Caná da Galileia, foi ali que houve o rompimento, quando a própria Maria, tendo a revelação de que o tempo dele chegou, olhou para ele e disse assim, meu filho, o vinho acabou. Não se iluda pensando que ela estava preocupada com o vinho do casamento, que estava todo mundo de cara cheia. Não era isso, ela estava dizendo assim, meu filho, eu quero te dizer o seguinte, o teu tempo comigo acabou, o vinho velho terminou, e agora, meu filho, começa o vinho novo. Ele disse, mulher, que tenho eu a ver contigo? Não vejo que não é chegada a minha hora? Mas ela, Maria, mãe, com revelação do Senhor, encarou ele e disse, não é chegada a sua hora sim. E ele então fez o milagre que todo mundo já expliquei isso aqui, o milagre feito de uma forma diferente, né? Foi o único milagre diferente dos outros que Jesus Cristo fez na Bíblia, foi a transformação da água em vinho, né? Porque mandou encher as talhas, ele ficou no meio, o mestre de sala estava do outro lado, em vez de chamar o mestre de sala para ver o vinho onde estava, ele fez o contrário, mandou levar as talhas até ele, estava pesada, né? 120 litros cada uma. E aí nessa passagem por ele, na hora que a água sai daqui e passa por ele aqui para chegar no mestre de sala, quando passou por ele, foi ali que a água virou vinho. Ou seja, o vinho velho acabou, agora vinho novo. Olha, tudo que vocês sabiam de antemão, tudo que vocês praticavam de pecado, a partir de agora sou eu. Olha que coisa interessante. Quando Jesus Cristo vai ser batizado lá no Rio Jordão, João fala a mesma coisa, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando Jesus desce para batizar, por que Jesus desceu para batizar? Porque Jesus Cristo conhecia, respeitava e honrava a autoridade do profeta João Batista. Irmãos, lê bem a Bíblia, presta atenção, essas pequenas atitudes que nós não entendemos. Enquanto João estava cumprindo o ministério dele, Jesus não fez nada, porque havia o ministério funcionando. Aí Jesus Cristo se apresentou e Jesus Cristo se submeteu a João, porque a autoridade estava com ele.
Quando João Batista recusa, não, mas eu não posso te batizar. Bispo Raimundo Celeste, estão assistindo lá em Toronto, Canadá. Quer dizer, o Raimundo está em Luanda ainda. Deus te abençoe, Raimundo. Deus te abençoe, Celeste, Simone, Aristide, todo mundo aí. Então, quando ele entra no rio para batizar e João Batista recusa, João Batista diz assim, eu não sou digno. Eu sou autoridade agora, mas eu reconheço que a tua autoridade é maior do que a minha. Então eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés. Porém, irmãos, o Senhor Jesus, entendendo muito bem do assunto, diz, não, deixa por enquanto, porque agora é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus. Não era cumprir lei do Antigo Testamento, não. A justiça de Deus que estava se referindo, ou seja, enquanto o ministério está funcionando, eu cheguei aqui, eu estou debaixo dele. Mas quando você sair, aí sou eu. E realmente, quando João Batista batiza Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? A fonte da autoridade, que é Deus, que eu falei aqui no começo, a nossa fonte de autoridade é o Senhor. A fonte de autoridade fala. E quando a fonte de autoridade fala, diz uma coisa interessante e enigmática. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Olha o que Deus está fazendo. João Batista, muito obrigado pelos seus serviços, você fez muito bem, trabalhou muito bem, mas agora, meu filho, você sai de cena, porque agora eu estou delegando a autoridade máxima para o meu filho. Esse é o meu filho, é nele que eu me alegro, é nele que eu me comprazo, é nele que eu vou começar a me manifestar agora. Então, João Batista, muito obrigado pelo seu serviço, mas agora a autoridade é dele. E aí, Jesus sai dali, agora reconhecido por Deus e reconhecido pelas pessoas que ouviram, e pasmem, senhores, reconhecido até pelo diabo. Até o diabo que não entendia que era Jesus Cristo, nessa hora, quando Deus fala, ele percebe que, então é ele, então vou pegar ele. Aí foi logo atrás dele, lá no deserto, para tentá-lo. Porém, olha que coisa interessante, uma autoridade não funciona quando tem outra. Não existem duas autoridades no mesmo nível, mandando na mesma hora. Olha como é que Deus evita essa confusão. Tem um mandando e outro submetendo. Se Deus quiser alterar, ele mesmo altera, ele mesmo faz isso. Você vai ver na Bíblia coisa interessante. Alguns exemplos que eu vou dar aqui na Bíblia, eu sempre dou exemplo na Bíblia, você vai ver que coisa interessante. Enquanto Saul era rei de Israel, estava mandando, mesmo já tendo pecado, mesmo já tendo sido rejeitado, mas não foi tirado do trono. Olha que Saul, mesmo após o pecado, ele governou vários anos ainda. Mas enquanto ele foi tirado do trono, a autoridade era dele. E Deus não tira a autoridade de ninguém quando ele dá. Resultado, quando Davi esteve perto de Saul para matá-lo na caverna, ele disse assim, não, ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Ué, mas não tinha pecado, já não estava rejeitado por Samuel, por Deus, por todo mundo, mas ele estava posicionado por Deus, e quando está posicionado por Deus, ninguém toca. Por isso, a minha palavra, quando um pastor se rebela, quando um obreiro se rebela numa igreja, vai fundar a sua igreja e começa a falar mal da sua igreja anterior, começa a criticar seu líder anterior, começa a falar do seu pastor anterior, essa pessoa pode até estar pastoreando, mas não está posicionado por Deus. Eu digo isso com todas as letras, com toda a certeza, com todo o fundamento que tem uma palavra de Deus, está aqui do meu lado. Eu digo isso baseado aqui na palavra. Ele pode estar governando, ele pode estar pastoreando, ele pode estar tendo sucesso, mas não está posicionado por Deus. Vai chegar um dia em que a sua autoridade será contestada até pelo Senhor. E isso eu estou falando baseado, como disse aqui, na Bíblia, pelo seguinte: você já ouviu quando Jesus Cristo ensinou que quando ele voltar, que muitos obreiros, muitos líderes vão se apresentar a ele e dizer assim, Senhor, em teu nome, debaixo da tua autoridade, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ganhei pessoas, eu batizei, eu montei igreja, eu fiz tudo. E o que ele vai dizer assim? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Sabe o que ele está dizendo com isso? Apartai-vos de mim, eu nunca vos dei autoridade. Vocês usaram a minha autoridade, vocês usaram a autoridade da minha igreja, mas não foi concedida por mim, vocês usurparam, vocês se aproveitaram, vocês fizeram coisas que não deviam fazer, eu não conheço vocês fora do meu caminho. Olha que coisa interessante, e você vê que hoje em dia tem muita gente por aí fazendo coisas tremendas em nome do Senhor e funcionando.
Não é fluindo, é funcionando. Esse é o que funciona. Quem funciona é o carnal. Quem flui é o espiritual. A autoridade que flui é espiritual. Essa flui. Então o próprio Jesus disse assim: vocês fizeram isso debaixo da minha autoridade, mas eu não conheço vocês, eu não reconheço vocês, vocês usurparam, vocês pegaram, vocês se aproveitaram, então não conheço vocês. Então essa autoridade não foi eu que dei. Então ainda hoje você vai ver que existe isso em todo lugar, essa questão da usurpação da autoridade. Então, enquanto Deus mantém a autoridade, ninguém pode fazer nada. João Batista saiu porque o próprio Senhor disse lá do céu: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro, em quem me satisfaço, em quem me realizo. A ele, a partir de hoje, vocês aí vão ouvir a ele. Então foi dado, logo, todo mundo sabe da história, João Batista foi para um lado, Jesus foi para o outro, e logo depois, alguns meses depois, João Batista foi preso, a filha da mulher de Herodes pediu a cabeça dele, ele foi morto, e aí somente Jesus é quem mandou. Amém, irmãos? Vamos lá. Estou explicando bem isso porque quando Jesus Cristo assumiu a autoridade terrena no lugar de João Batista, ele vai até o final com a igreja, e quando ele conversa com a igreja no final, na ressurreição dele, ele diz assim: vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Por que ele diz farão maiores ainda? Você vai lendo a história de Jesus Cristo e vai ver que no meio da história dele, ele vai ministrando autoridade. Você chega em Lucas 10:19, está lá escrito: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Sabe o que é isso? Ministrando autoridade no mundo espiritual. Jesus Cristo dizendo para os discípulos: eu dou poder e autoridade para vocês podem pisar serpente, escorpião, e pode pisar toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, eles não podem tocar em vocês, porque vocês agora estão debaixo da minha autoridade. Essa autoridade sou eu que estou dando. Quando o inimigo contestar vocês, vocês usam o meu nome, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome do Rei, é em nome do Senhor. Use o meu nome, que vocês têm toda a autoridade para vocês fazerem o que quiserem. Quando vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, use o meu nome, em nome do Senhor Jesus. Use a autoridade que eu estou dando para vocês. Vocês não podem governar sem minha autoridade. Ele próprio disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus disse sem mim nada podeis fazer, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a videira e vós as varas. Ou seja, eu sou a fonte principal e vocês varas estão conectados à fonte. Sem mim nada podeis fazer. Então, ele está falando de autoridade. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós devemos nos submeter à autoridade, e debaixo da autoridade dele nós vamos fluir. Agora, se você está desconectado, se você vive uma vida que você não vive na presença de Deus, você então está completamente perdido e desconectado da fonte. Ninguém exerce autoridade no mundo espiritual desconectado da fonte. Tem muito obreiro por aí que está fazendo as coisas segundo a sua cabeça, segundo a sua ideia, tendo ideias, tendo projetos, fazendo coisas, dividindo a igreja, se rebelando, maltratando as pessoas que um dia discipularam eles, consagraram eles, enviaram eles, e depois agora querem ser maior. Ou seja, o insubmisso querem ser maior do que a autoridade. Jamais conseguirão. Eu tenho muitos anos de ministério, e já aconteceu muitas dessas situações comigo, de pessoas que se rebelaram, saíram e tentaram ser maior do que eu, tentaram ter um ministério maior do que o meu. Até hoje eu não vi nenhum que conseguiu isso. Não que eu tenha amaldiçoado, não que eu tenha feito mal para ninguém, mas é porque eles romperam o fundamento da unidade, da honra e da autoridade. Não tem como prosperar, gente. Não tem como crescer. No primeiro momento ficam iludidos porque enche a igreja e daqui a pouco esvazia. Daqui a pouco estão desesperados, daqui a pouco estão passando por lutas, daqui a pouco estão sem saber o que fazer, porque não tem mais uma autoridade para governá-los, para orientá-los. E olha que eu estou dizendo para você o seguinte: eu tenho muitos anos de ministério, mas hoje, com todos os anos que eu tenho de ministério, eu também tenho uma autoridade sobre mim. Você está pensando que eu sou o chefão da igreja, que eu sou o Dom Corleone da igreja, que eu sou o mafioso da igreja? Não. Eu sou um pastor, e se você quiser saber, eu tenho um pastor que está sobre mim. Diga o nome dele, apóstolo Samuel Arboleda, lá do Peru, um peruano. O apóstolo Samuel Arboleda, que dá a minha cobertura, eu sou sujeito a ele. Se um dia eu fizer uma bobagem aqui no Brasil e alguém quiser se queixar de mim, pode ligar para ele. Liga para ele e diz: o Ventura está fazendo coisa errada. Ele vai pegar um avião, vai vir aqui e vai me chamar a atenção, porque eu sei o que é autoridade. Eu entendo isso.
E Deus me abençoou grandemente, porque quando eu estava no mundo, eu tive problemas na minha infância com meu pai, e eu então deixei de obedecer à autoridade. Eu me tornei um jovem rebelde, um adolescente rebelde. Eu estava caminhando para a morte do jeito que eu estava vivendo, porque eu perdi o respeito por toda a autoridade. E aí, quando me converti, o Senhor precisou me restaurar, me reposicionar. Sabe o que aconteceu comigo? O Senhor me meteu no exército. No exército, fui para a cavalaria do exército brasileiro. E na cavalaria lá, eu aprendi o valor da autoridade. Deus usou o exército para me reposicionar naquilo que é autoridade. Então eu aprendi a me submeter, comecei a entender e vi como é bom você estar submisso a uma autoridade. Como é maravilhoso você obedecer à autoridade. Porque quando você obedece, as bênçãos de Deus fluem sobre sua vida. Sempre foi assim. Na Bíblia, expliquei de Jesus Cristo submisso a Maria, submisso a José. Expliquei a vocês a situação de Jesus Cristo, essa eu não falei, mas vou falar agora, a situação de Jesus Cristo perante Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era uma autoridade, e quando questiona Jesus Cristo, ele diz assim, realmente, Pôncio Pilatos, você tem autoridade sobre mim. Como Jesus Cristo reconhece isso? Como o Filho de Deus vai reconhecer a autoridade de Pôncio Pilatos, um governador romano, um incrédulo, um homem que podia salvá-lo, mas resolveu matá-lo. Mas Jesus Cristo reconhece. Não contesta, não briga, não xinga ele, não reclama com ele, não discute com ele. Pelo contrário, Jesus Cristo reconhece e ainda diz para ele, olha, eu reconheço que você tem autoridade sobre mim, porque eu sei quem foi que te deu essa autoridade. Foi a fonte, foi meu pai. Meu pai te deu autoridade para você ter autoridade sobre mim. Então eu reconheço você, porque eu sei de onde vem a sua autoridade. Vem do meu pai. E se meu pai mandou ficar submisso a você aqui, eu fico. Porque eu sei o valor da autoridade. Olha que ensino, que exemplo maravilhoso de Jesus Cristo. Que exemplo maravilhoso de Jesus Cristo, sendo submisso a uma autoridade mundana, e respeitou, ficou calado, apanhou na cara. Pôncio Pilatos bateu nele, né? A história diz que Pôncio Pilatos saiu do seu gabinete lá, quando viu que o soldado estava batendo em Jesus Cristo, e Jesus Cristo não estava gritando, não estava reclamando, murmurando. Aí Pôncio Pilatos ficou irado, chegou para o soldado, o que está acontecendo? Não sei se eu bato nele, mas ele não reclama, ele não grita. Ah, então deixa comigo. Aí o próprio Pôncio Pilatos começou a espancar Jesus Cristo, e Jesus Cristo continuou mudo, conforme diz a Bíblia, sem falar nada. E aí foi aí que a ficha de Pôncio Pilatos caiu. Eu estou batendo nele, ele está sofrendo, não está gritando, não está reclamando. E se ele realmente for o Filho de Deus? Aí a ficha dele caiu. Então, olha que coisa linda. Até para uma autoridade mundana, Jesus Cristo se submeteu e reconhecendo. Eu sei que você está sobre mim, porque foi meu pai que te deu isso. Foi a fonte principal que fez isso. E se a fonte principal veio, eu aceito. Então, por exemplo, quando eu falei que minha autoridade é o Samuel Arboleda, foi porque Deus resolveu colocar esse apóstolo Samuel Arboleda sobre o meu ministério para me orientar, para me ajudar, para orar por mim, para eu estar junto com ele todo ano. Então, irmãos, nós vamos entender, é pena que a hora já passou, né? E quando olho para o relógio está avançando quase uma hora, passa rápido aqui a hora, mas então entenda isso. Olha, irmão, sinceramente, eu não saí nem do segundo parágrafo. E eu tenho aqui, só essa primeira aula tem 15 páginas. Esse estudo de hoje. Mas não tem problema não, a gente vai devagarinho, a gente chega lá. O que eu quero é que vocês entendam perfeitamente o que é autoridade, fundamento da autoridade. Igreja que não funciona, que não flui na autoridade, no fundamento da autoridade, tem problemas com essa igreja. O inimigo vai levar vantagem, o inimigo vai penetrar, o inimigo vai bagunçar, o inimigo vai criar confusão, porque o inimigo respeita a autoridade, e respeita mesmo. Eu vou encerrar com essa palavra. Jesus Cristo estava do lado de cá da Galileia, né, do lado de Cafarnaum. Então ele entrou no barco com os seus discípulos e disse, vamos atravessar o mar, porque eu quero chegar até em Gadara. Eu quero ir em Gadara. Tem uma situação para resolver lá. Os discípulos não sabiam de nada. E eles remaram, né, foram lá, botaram o barco para funcionar, chegaram lá em Gadara, onde havia um sujeito endemoniado, né? O sujeito estava endemoniado, um gadareno, da tribo de Gade, descendente da tribo de Gade. Ele estava endemoniado, era um dos demônios mais poderosos que apareceu no Antigo Testamento, que amarravam ele, botavam na sepultura, ele arrebentava tudo, rompia com tudo, era agressivo. Então todo mundo temia esse homem, todo mundo tinha medo desse homem endemoniado. Quando Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa,
Jesus Cristo encosta o barco na praia, o discípulo encosta o barco na praia, Jesus Cristo então desce do barco e bota o pé em terra. Quando bota o pé em terra, o endemoniado, possuído pelas legiões, vem correndo em cima de Jesus Cristo, se atira no chão, se joga no chão e o adora. Olha que coisa interessante, as legiões demoníacas reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, que foi que eu disse ainda agora, até no mundo espiritual, até no mundo das trevas, eles reconhecem a autoridade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por que se os demônios acreditam na autoridade, respeitam a autoridade, por que os crentes de hoje das igrejas não respeitam? O que esses crentes imaginam quando não respeitam o pastor, a sua liderança? Não respeitam as ordens da igreja? O que eles pensam, o que eles imaginam, que eles são o quê? Eles são submissos, estão fora da autoridade. A vida deles não vai ter sucesso, não vai ser vida próspera. Por isso tem muita gente hoje com a vida enrolada, debaixo de luta, de tribulação, de turbulência, porque ele não consegue entender que existe ordem no reino de Deus. E quando fura essa ordem, quando arrebenta essa ordem, quando quebra essa ordem, quando rompe essa ordem, as coisas ruins começam a acontecer. Aquela legião de demônios, quando viu Jesus Cristo, respeitou a autoridade dele, percebeu que ele vinha com uma autoridade lá de cima, lá do Senhor, lá de Deus. Então quando botou, aí o demônio fala com ele, então expulsa os demônios, a legião todinha, e aí o Senhor Jesus Cristo volta para o barco. A única coisa que Jesus foi fazer em Gadara naquele dia foi libertar esse homem. E aí esse homem fala assim: Senhor, depois de liberto, Senhor, deixa eu contigo também, eu quero entrar no barco, eu também quero te seguir. Ou seja, o homem liberto, completamente liberto, 100% liberto, aceita se submeter à autoridade de Cristo. Porque se uma pessoa não é completamente liberta, não aceita autoridade sobre ele. Por isso que eu estou falando desses crentes que não se submetem à autoridade da sua igreja, significa que está faltando libertação na vida deles para entenderem a palavra e viverem a palavra. Aquele endemoniado gadareno que foi expulso, legiões demoníacas dele, ele então agora quer ficar submisso à autoridade de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, reconhecendo nele também que tinha autoridade, fala para ele: não, eu não quero que você vá, eu quero que você fique aqui, porque você ficando aqui agora, com essa sua libertação, e com eu deixando você aqui, eu enviando você para cá, eu te dando autoridade aqui, você vai fazer uma obra tremenda aqui, porque agora essa região que eu pisei, ela tornou-se minha, e como ela é minha, eu boto na sua mão para você fazer alguma coisa. E a história ensina que aquele ex-endemoniado, que foi endemoniado gadareno, aquele homem começou a ministrar, a pregar, e a vida dele, uma vez debaixo da autoridade de Cristo, transformou a vida de milhares de pessoas que viviam naquela região. Eu tenho uma mensagem sobre o endemoniado gadareno, linda, poderosa, e se você conhecer a história dele depois da libertação, você vai ver que ele se tornou o maior evangelista daquela região, ganhando muita gente para Cristo, porque agora não estava mais debaixo de uma autoridade demoníaca. Enquanto estava debaixo da autoridade demoníaca, ele era um destruidor. Debaixo de uma autoridade satânica, ele é um destruidor. Quando se liberta, quando é liberto e passa para a autoridade de Cristo, ele se torna um ganhador de alma, um edificador do reino, porque todas as pessoas que são submissas debaixo da autoridade que Deus coloca, essas pessoas fluem no reino e edificam o reino. Ao passo que aqueles que são rebeldes, não se submetem, são destruidores do reino. Então, irmão, presta bem atenção, eu tenho que encerrar porque chegou o tempo aqui. Mas eu quero que você, na terça-feira, 5 horas da tarde, esteja aqui, porque nós vamos continuar. Tem falando muita coisa sobre isso, e você vai gostar, certamente. Porque esse fundamento da autoridade, ela tem que ser vivida na igreja. A igreja tem que aprender, os pastores têm que ensinar, né? E depois nós vamos explicar aqui o que é autoridade e o que é autoritarismo. A autoridade vem de uma fonte fiel, uma fonte limpa, uma fonte digna, uma fonte que é Jeová, que é o Senhor, é o Pai eterno, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a fonte suja é essa que anda pelo mundo aí fazendo a cabeça dos outros, né? Ah, você vai para a igreja, você vai deixar o pastor mandar em você? Eu não deixo, não. Pastor não manda na minha vida. Claro, você não gosta de autoridade, você não vive debaixo da autoridade eterna. De repente, essas pessoas que dizem: eu não obedeço a homem nenhum, eu só obedeço ao Espírito Santo. Mentira. Quando não obedece a homem nenhum que Deus coloca sobre você para ser a tua autoridade, significa que o Espírito Santo também não é obedecido, você não obedece a ele.
Entendeu? Você é uma pessoa insubmissa que quer achar que está por cima de todo mundo. Você está completamente fora do esquema, fora do fundamento da autoridade. Meus irmãos, lamentavelmente o tempo passou, hoje eu falei até demais. Mas graças a Deus por isso, né? Espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra. Estou vendo aqui quantas pessoas assistindo. Dá o like, dá o gostei, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, porque muita gente está precisando ouvir essa palavra. Muitos obreiros, líderes, pastores, apóstolos, até profetas, precisam ouvir essa palavra. Quando nós ministrarmos aqui, nós vamos mostrar aqui certas situações de profetas que hoje são franco-atiradores, não querem se submeter a uma autoridade ministerial sobre a vida deles, achando que eles estão por cima de tudo. Não está não, profeta, você não está não. Você vai ver na Bíblia que os verdadeiros profetas se submetiam até aos reis, até quando eles não queriam fazer milagre. Quando Eliseu fez milagre lá sobre o general Naamã, né, foi carta do rei da Síria para o rei de Israel. A carta entre os reis, ó, fala com o teu profeta e tal. E o rei diz assim, mas eu não sou profeta, ele que é profeta, mas você é rei, fala com ele. E quando o rei de Israel falou com o profeta Eliseu obedeceu. Era um grande profeta, um tremendo profeta, mas tinha um rei. E o rei que era a autoridade máxima, não era o profeta. Presta bem atenção nisso, hein? Vai se ligando, porque se você quiser assistir esses estudos até o final, você vai entender. Agora, se você achar que o estudo não é verdadeiro, que você não gosta desse negócio de autoridade, é porque você realmente não se submete nem à autoridade divina, quanto mais à autoridade terrena. Amém? Então, Deus te abençoe. Muita gente aí chegando. Quantas pessoas deu bastante gente hoje, graças a Deus. Ó, terça-feira, depois de amanhã, 5 horas da tarde. Estou aqui para continuar, porque o negócio vai ser quente. A chapa cada vez mais que a gente vai ministrando esses fundamentos e você vai entendendo, o negócio vai esquentando cada vez mais. Mas é porque a palavra é viva, é verdadeira, né? O Senhor disse, o meu fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem ama a palavra de Deus, quem se apaixona pela palavra de Deus, quem traz a palavra de Deus para dentro do seu coração, esse nunca se apagará. Será sempre uma chama ardente nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, esta palavra de fundamento de autoridade. A minha intenção aqui, Pai amado, é esclarecer, ensinar, ministrar, para que a igreja compreenda que ela não pode viver longe do fundamento da autoridade, que o teu reino está fundamentado também na autoridade. Pai querido, se alguma palavra eu disse aqui que não te agradou, eu te peço perdão agora, Senhor. Eu não quero desobedecer a minha autoridade, a autoridade que está sobre mim. Eu quero, Pai amado, exaltar o teu santo nome. Eu quero te dar toda a honra e toda a glória. Me perdoa se eu disse alguma coisa que não te agradou. E quero te pedir, ó Pai amado, que toda a honra e toda a glória dessa ministração de agora eu entrego a ti. Eu não sou digno de nada. Toda a honra e toda a glória pertence a ti. A honra e a glória dessa transmissão eu te ofereço agora, meu Pai, nas tuas mãos, porque tu és o único digno de receber. Tu és a autoridade sobre mim, tu és a minha fonte de autoridade e a ti eu entrego, porque esta palavra não saiu do meu coração, saiu do teu coração, Pai querido, e eu estou aqui somente ministrando e aprendendo também o que eu devo aprender, meu Pai. Portanto, abençoa o povo que está entendendo, ouvindo e aplicando na sua vida, para que eles possam ser felizes, abençoados e ter uma vida próspera e abundante. Todos aqueles que amam a tua palavra, que obedecem a tua palavra, serão prósperos e abundantes nesta terra. Eu os abençoo nesta hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastora Sandra, pastora Tânia, Deus abençoe vocês, tenham um domingo abençoado. Alexandre Lavado, apóstolo de São Paulo, nosso apóstolo, Diego Tomás, Raquel Ventura, obediência gera vitória. Muito bem, Diogo, é isso mesmo. Glória a Deus, Mara Beatriz, Tânia Bandeira, graças a Deus, Jaqueline Regina, é forte, Jesus Cristo reconhece a autoridade. Sheila Lima, graças a Deus. Plástico Ventura, tá vendo a transmissão, né? Alguma coisa da internet. André Leal, uma honra, André. Iris Daju, e Alexandre Laval novamente, Raquel Ventura. Daiana, como está, Daiana? Tudo bem? Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, eu vou ter que encerrar, porque daqui a pouco o meu técnico aí que me ajuda aí, o Cláudio, daqui a pouco ele está falando demais, para um bocadinho aí. Graças a Deus, Deus abençoe vocês poderosamente e até depois da manhã, terça-feira,
em nome do Senhor Jesus, se encontrarem. Marília West, Deus abençoe você também, Marília. Marco Aurélio Fernandes está assistindo. Valquíria Freitas, minha pastora, lá de Poti. Maria Lúcia, Deus te abençoe, Maria Lúcia. Dá um abraço aí também na... Aleluia, Passo do Ventura, aleluia, graças a Deus, Valquíria. Preguei sobre isso no núcleo meu aí, pregou muito bem, pastor Valquíria, prega mesmo. Flávio, paz do Senhor, ih, quanta gente maravilhosa. O pessoal não queimou, vou pregar de novo, hein? Pastora Sandra Alice, minha pastora, muito forte, que prazer tê-la aqui com a gente. Eita glória, Valquíria. Judarte Fonte, graças a Deus, maravilha. Bispo Radamés, grande homem de Deus, maravilha. Carlos Lacerda, Jaqueline Regina, vai botando que eu vou falando o nome de todo mundo hoje. Hoje eu quero falar o nome de todo mundo. Nilza Pereira, Bispo Radamés, agora chegou, amém. Nela Beatriz, graças a Deus, nota 10, amém. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Valquíria, autoridade gera obediência, a pastora Valquíria falando isso, muito bem. Alexandre Lavado, Pai Apóstolo, amém tudo que eu ouvi, graças a Deus. Zenaide, amém, 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 aleluia. Pastora T, muito edificante. Judarte, se você não obedece o homem, como não tem que obedecer ao Espírito Santo? É verdade. Pastora Sandra Alice, Deus continua abençoando sua vida, sabedoria. Amém, muito obrigado, amém. Valquíria, é top das galáxias, aleluia. Neuzeli, vovó Neuzeli, estou caguetando para todo mundo, que você virou avó, graças a Deus. É verdade, como vai obedecer a Deus se não obedece aos homens? Maravilha, né? Obedecer a minha autoridade na terra, graças a Deus. Deus abençoe você, Neuzeli. Judarte, Sandra Alice, amém. Ih, quanta gente falando. Nilza Pereira, amém. Glória a Deus. Tenunes, amém. Irmãos, eu vou ter que encerrar, porque senão o Cláudio vai reclamar, vai dar trabalho para ele. Amém? Deus abençoe vocês. Até terça-feira. Um domingo muito abençoado para vocês. Né? Aqui eles estão dizendo que dia que nós vamos abrir a igreja. O decreto do governo está meio confuso ainda vai ter uma outra reunião, uma outra palavra. Né? Mauro Felizardo, boa palavra. Amém, Mauro? Pastor Mauro, ali em Taubaté. Então, quando estiver perto de abrir, eu vou avisar todo mundo, porque nós vamos abrir, mas abrir com cautela. Não vamos abusar, não. Né? Decreto de governo não acaba com o coronavírus, não. O que acaba é nosso cuidado e a nossa fé no nosso Pai Celestial. Amém? Deus abençoe vocês. Ó, um beijão para vocês. E daqui a pouco já vou começar a mandar o vídeo para vocês. Vão compartilhando aí. E quando chegar o vídeo do YouTube, compartilhe o vídeo também, porque a palavra tem que voar, a palavra tem que penetrar em tudo quanto é igreja, tudo quanto é rede, porque é bênção, é vida e é verdade nossa vida. Um beijão para vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.